Desde um touro com 3 chifres, capturado em vídeo e lembrando uma criatura mitológica, até a suposta gravação de uma sereia real feita por testemunhas, as imagens mostram encontros com seres que parecem não pertencer a este planeta. Começamos com o touro de 3 enormes chifres. À primeira vista, ele poderia ser confundido com um animal lendário, mas, na verdade, trata-se de uma raça bovina originária de Uganda, conhecida como Ankole Watusi. Essa espécie se destaca pelos chifres gigantes em comparação ao tamanho do corpo e é chamada de o gado dos reis. Uma curiosidade marcante é seu instinto protetor. Quando os adultos dormem, formam um círculo em volta dos filhotes para protegê-los de predadores ou outros perigos. Além disso, possuem grande resistência ao calor, imunidade a várias doenças e capacidade de suportar longos períodos de seca. Seguimos para a Islândia, onde nas águas geladas e turvas do lago Lagarfljót, moradores há séculos falam sobre o verme de Lagarfljót, também chamado de serpente de gelo. Descrito como uma criatura gigantesca, coberta por uma pele acinzentada e escamosa, desliza pela superfície como se fosse um fantasma aquático. Em 2012, um pescador deixou a câmera filmando para registrar o movimento do gelo e captou algo inquietante. Uma figura alongada, serpenteando sob a camada congelada, movendo-se de maneira estranhamente orgânica, como se estivesse procurando algo ou alguém. Para os islandeses, não há dúvida, o verme havia despertado de seu sono de inverno. Nos pântanos sufocantes da Flórida, histórias falam sobre o Skunk Ape, o fantasma dos pântanos. Um hominídeo, coberto de pelos castanho-avermelhados, com olhos brilhantes e odor forte, que caminha ereto entre árvores e neblina. Um dos vídeos mais famosos, gravado nos anos 2000, mostra uma figura de ombros largos observando em silêncio antes de desaparecer na mata, sem fazer barulho, como se a floresta o engolisse. Alguns acreditam que sejam ursos negros andando sobre 2 patas, mas testemunhas garantem que o que viram não era um urso, e que essa criatura vive na região desde antes da chegada dos humanos. Avançando para Maryland, encontramos o Snallygaster, um predador alado que, segundo relatos do início do século XX, descia do céu ao entardecer com asas tão grandes que bloqueavam o sol e um grito metálico capaz de fazer janelas tremerem. Descrito como uma mistura de ave e réptil, com bico cheio de dentes e tentáculos pendendo do rosto, foi fotografado em 1909 e filmado décadas depois. Até hoje, em noites de tempestade, há quem tema ouvir seu grito no céu. Nas águas geladas da Antártida, marinheiros japoneses contam sobre o Ningen, um ser branco colossal de forma humanoide, com membros desproporcionalmente longos. Em uma expedição, uma tripulação registrou algo que parecia um iceberg vivo, com mais de 20 metros, pele lisa e sem escamas e uma boca escura que se abria e fechava lentamente. Quando tentaram se aproximar, ele mergulhou sem deixar ondas, desaparecendo sob o gelo. O vídeo sumiu misteriosamente da internet, mas quem o viu afirma ter sentido que a criatura estava observando. Por fim, em 2001, a mais de 3.000 metros de profundidade, um veículo submarino operado por controle remoto captou uma visão perturbadora: o Big Fin Squid. Seus tentáculos, finos como fios, tinham até 8 vezes o comprimento do corpo e se estendiam para baixo, tocando suavemente o abismo, como se acariciassem a escuridão eterna do fundo do oceano. A criatura flutuava imóvel, mas seus braços pareciam se mover de forma independente, como se obedecessem a uma inteligência separada do corpo. Na gravação, o calamar girava lentamente, revelando um corpo translúcido e olhos negros que refletiam a luz artificial do submersível. Então, sem qualquer impulso visível, afastou-se e se dissolveu na escuridão, como se a própria água o tivesse engolido. Os pesquisadores o descreveram como um fantasma mecânico do oceano profundo, mas outros afirmaram que sua estrutura e movimento eram estranhos demais para ser apenas um calamar comum. Esse é o Barreley Fish, o vigia de cabeça transparente. Em 2004, em um ponto remoto do Oceano Pacífico, um grupo de biólogos marinhos posicionou câmeras a 1.000 metros de profundidade. O que encontraram parecia um erro de ótica.
Um peixe com a cabeça completamente transparente, revelando seu cérebro e 2 olhos verdes como esmeraldas, capazes de girar para cima ou para frente. O Barrelai permanecia imóvel na escuridão, observando pacientemente o que acontecia acima dele. Seus olhos, envolvidos em uma cúpula gelatinosa, pareciam seguir a câmera com um interesse quase humano, como se soubesse que estava sendo filmado. Na gravação, de repente, ele gira os olhos para um ponto distante. Segundos depois, uma grande sombra cruza a imagem. Ela é muito maior que o peixe, que desaparece em um movimento rápido e silencioso, como se tivesse detectado um predador, ou algo mais. Os cientistas o classificaram como um achado raro, mas entre marinheiros surgiu outro rumor. O peixe não olhava para cima apenas para caçar, mas para vigiar algo que nós não podemos ver. Seguimos com o High Sea Spider, a aranha que caminha na penumbra abissal. Nas regiões mais frias e escuras do Oceano Antártico, onde a pressão poderia esmagar um submarino em segundos, uma missão científica em 2017 registrou algo inquietante. Uma aranha marinha gigante, com pernas finas como agulhas e corpo pequeno em proporção ao seu tamanho total. A criatura, captada a mais de 3.000 metros de profundidade, avançava lentamente pelo leito marinho como se caminhasse em gravidade zero. Cada passo parecia calculado com precisão. Sua silhueta, iluminada apenas pelas luzes do submersível, projetava sombras distorcidas na areia. Os pesquisadores notaram algo perturbador. Seus movimentos diminuíam sempre que a câmera se aproximava, como se estivesse ciente de estar sendo observada. Então, sem pressa, ela adentrou um bosque de esponjas marinhas e desapareceu. Mesmo invisível, os sensores de movimento continuaram registrando seu deslocamento por minutos. O próximo é o Basket Star, a criatura de braços infinitos. Em uma noite de 2019, uma equipe explorava um cânion submarino quando captou algo que parecia mais uma planta alienígena do que um animal. Era um equinodermo cujos braços se ramificavam e se retorciam como raízes vivas. Cada extremidade se dividia em dezenas de ramificações, todas se movendo independentemente, estendendo-se na corrente como se tentassem capturar algo invisível. O efeito era hipnótico e inquietante ao mesmo tempo. Sob a luz, parecia feito de milhares de dedos procurando contato. De repente, todos os braços se fecharam ao mesmo tempo, como se algo tivesse passado perto. O animal então se contraiu lentamente e deixou-se levar pela corrente até desaparecer na escuridão. Ninguém conseguiu explicar a reação sincronizada, mas no áudio foi detectado um leve zumbido antes do recolhimento, um som que não vinha do equipamento do submersível. Depois, o Dinner Plate Jellyfish, o caçador que espera em silêncio. Em uma expedição perto do Japão, a mais de 800 metros de profundidade, uma câmera não tripulada captou uma medusa tão misteriosa que parecia saída de uma fábula sombria. Seu corpo circular tinha o tamanho de um prato grande, mas o que mais perturbava era seu comportamento. Permanecia suspensa, imóvel, com os tentáculos estendidos como armadilhas invisíveis. Quando um pequeno peixe entrou em seu alcance, os tentáculos se fecharam instantaneamente, envolvendo-o com precisão cirúrgica. O peixe parou de se mover quase na hora, e a medusa voltou à sua quietude espectral. No vídeo, antes que a imagem se perdesse pela turbidez da água, uma sombra maior se aproximou por baixo. A medusa, que parecia eternamente imóvel, começou a subir lentamente, como se fugisse de algo ainda mais perigoso. Em seguida, o Humpback Anglerfish, o demônio das águas que subiu à luz. Esse peixe das profundezas vive onde a luz nunca chega. Mas numa manhã de 2024, perto da costa de Tenerife, um pescador filmou algo que os biólogos consideraram quase impossível. Um exemplar flutuando próximo à superfície em plena luz do dia. Sua pele era escura, rugosa e cheia de cicatrizes. A boca, um arco de agulhas cristalinas. Sobre a cabeça, o famoso apêndice luminoso, apagado. Mais perturbador que sua presença foi seu comportamento, imóvel, com os olhos fixos em algo que a câmera não mostrava. Minutos depois, sem mover as nadadeiras, começou a descer lentamente, desaparecendo num ângulo perfeito em direção ao abismo, como se fosse chamado de volta por algo que nunca conheceremos.
Também há os lobos negros nos bosques da Polônia, guardiões da fronteira selvagem. Em uma região remota, câmeras de pesquisa registraram 2 lobos atravessando um riacho congelado, com passos tão sincronizados que pareciam treinados. No meio da travessia, pararam e olharam diretamente para a câmera escondida, com olhos âmbar brilhantes, antes de continuarem sem quebrar a formação. Lobos negros são raríssimos na Europa, resultado de mutações genéticas incomuns. Mas essa filmagem sugere que eles não estão sozinhos, e sim parte de uma matilha invisível que conhece cada centímetro do território. Na Índia, o binturong, o guardião da floresta que cheira a pipoca. Nas selvas do estado de Arunachal Pradesh, uma câmera para monitorar leopardos captou um animal de corpo robusto, cauda preensil e pelagem negra. Ele se aproximou lentamente da lente, como inspecionando algo. De repente parou, ergueu o focinho para o ar e virou-se para a escuridão, deixando para trás um cheiro doce, semelhante ao de pipoca recém-feita. O aroma permaneceu por horas no local, como se fosse um recado. Ele esteve ali e pode voltar a qualquer momento. Por fim, a anaconda verde canibal, o ritual sombrio do rio Orinoco. Em uma expedição nas margens do rio, um drone captou uma cena brutal. Uma anaconda com mais de 7 metros enrolada em torno de um macho que já não se movia. Encontrar uma sereia de verdade não seria apenas um choque visual, mas um impacto profundo na nossa compreensão do mundo. Isso mudaria crenças, histórias e até a ciência. Talvez descobríssemos que o que chamamos de mito é apenas algo que ainda não entendemos. E o mais assustador é imaginar o que ela poderia nos revelar ou esconder. Se esse mistério te deixou intrigado, deixe o like e mergulhe com a gente nesse enigma.